Aleluia, glória a Deus. Irmãos, aqui está falando de um texto de discípulos. Nesse tempo aqui, irmãos, olha só. E antes de falar um pouco aqui sobre esse texto, eu queria abrir uma aspa aqui lá em Mateus, quando Pedro também vai falar com Jesus e ele disse: sim, Pedro, respondeu, és o Cristo, Filho de Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonatas, porque isto não foi revelado por carne ou sangue, mas por meio do Pai que está no céu. Está em Mateus lá, ele vai falar sobre isso. Mas olha, irmãos, estava lendo esse texto aqui, e alguns tópicos para que você possa ser um verdadeiro discípulo de Deus, para você possa ter esse discernimento. Primeiro, irmãos, quando falar de Cristo, no Evangelho de Marcos é falado mais ou menos umas 7 vezes de Cristo. Quando vai falar de Messias, o povo esperava um Cristo, um Messias, mas esperavam um Cristo como o quê? Eles esperavam um Cristo que fosse político, que reinasse ali. Mas Jesus advertiu que não era desta forma, que Jesus ele ia morrer na cruz, para que pudesse levar todo o pecado. E olha só que Jesus ele foi, algumas das características que eu observei nesse texto, muito importante, que olha só, Jesus ele pergunta para os discípulos, o que o povo estava perguntando, o que o povo estava, quem é, que o povo estava falando. Então o primeiro ponto que eu vejo aqui, irmãos, você tem que conhecer Jesus, você tem que se rejeitar de todo aquele mal e seguir Jesus verdadeiramente. Olha só, que eles foram para Cesareia e ali, quando Jesus ele começa a ensinar e ele começou a perguntar no 29, do 28 em diante ele começa a perguntar. Uns vão falar que tu és João Batista, outros Elias, outro um dos profetas. E Jesus pergunta, mas e vocês? E Pedro responde, tu és o Cristo. Então, irmãos, uma das características de ser um discípulo de Jesus, você tem que saber quem é Jesus. Você tem que buscar a Ele. Irmãos, mas que forma, de que maneira eu vou saber isso? Como eu posso fazer isso? Lendo a palavra, irmãos. Buscando Ele verdadeiramente, através de jejum, de oração e palavra. Intimidade, rejeição do mundo. E a partir daí, você pode ter esta certeza, que Jesus ele vai te designar como um discípulo dele. Você vai ser discipulado por as pessoas a qual o Senhor colocou à frente para estar ensinando e aprendendo a palavra do Senhor. E a partir daí, Jesus ele começa a ensinar o povo. Ele chama a multidão e começa ali, vamos se dizer, dar um discipulado para aquele povo. Começa a falar a verdade do que estava por vir, do que os profetas falavam. Isso é mais uma característica a qual você tem que ter para ser um discípulo de Jesus. Você tem que conhecer Ele verdadeiramente, para que o Senhor possa desvendar os seus olhos e você possa contemplar as maravilhas a qual Ele tem feito, para que o Espírito Santo possa descer sobre a sua vida e você possa fazer a obra, assim como estes homens a qual estavam ao lado de Jesus ali, pregando e fazendo a obra, curando, como a palavra do Senhor nos ensina, que antes disso foram várias pessoas curadas através dos discípulos, mas porque Jesus mandou de 2 em 2, e antes disso, eles passaram um longo tempo ali com Jesus, e ali foi continuando, e aquele mesmo Pedro, que lá em Mateus, que ele falou que sobre essa pedra eu edificarei a sua igreja, este mesmo Pedro, ele foi repreendido pelo Senhor, porque quando o Senhor estava pregando, ele não estava entendendo ainda, quando Jesus estava ensinando que
ele ia ser rejeitado pelo povo, que ele ia ser preso, que ele ia ser morto por aquele povo, Pedro ele chama Jesus e vai repreender Jesus. Mas Jesus mostra para ele que Satanás estava usando a vida dele da mesma forma naquela hora. Mas ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Jesus mostrou para ele que ele estava ali porque ele ia morrer na cruz um dia, para que todo o pecado da humanidade fosse tirado, para que o véu pudesse ser rasgado, para que você pudesse ter o livre acesso. Era isso que o Senhor ele queria que ele entendesse. E a partir daí foi se desenrolando esta história. Quando este mesmo Pedro, que um dia traiu o Senhor por 3 vezes, mas foi o mesmo que através de ter andado com Jesus, ter conhecido, ter aprendido ao seu lado, no seu primeira vez que ele começou a pregar, em Atos dos Apóstolos vai relatar isso, que por volta de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus, porque o Espírito Santo do Senhor desceu sobre ele. Da mesma forma, quando você busca o Senhor com sinceridade, quando você busca Ele com todo amor, a qual o Senhor tem nos dado, você pode ter certeza, a minha vida prática tem que demonstrar que Cristo é dentro de mim e de você, irmãos. Isso é uma das características a qual o discípulo tem que ter na sua vida prática, no seu dia a dia. No serviço, eu vou abrir um parente, às vezes as pessoas vêm me fazer perguntas, às vezes eu estou lendo, ou estou escutando algum louvor na hora do meu almoço, e aí, não meu, você está escutando aí, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. E aí quando nós vamos ver, nós estamos falando da Bíblia, irmãos. É dessa forma. Então, quando você é um homem, uma mulher de Deus, quando você é separado, as pessoas vão até você para fazer perguntas. Isso é uma característica a qual eu acabei de falar. A sua vida tem que ser prática, demonstrar o amor de Cristo, mais do que para os outros. Que você possa transparecer isso. Como foi um mês aqui, a qual nós pregamos sobre comunhão. Então, irmãos, isso é mais ou menos como se fosse isso. O discípulo, ele é isso. Ele vai amar ao próximo mais do que a si mesmo. Ele vai se doar. Tem que se renunciar cada vez mais. Isso é mais uma característica de um discípulo. Você tem que se renunciar para o mundo e viver para Cristo. E às vezes é tantas coisas, irmãos, a qual você quer fazer, mas às vezes não consegue. É muito difícil, irmãos. Às vezes você pensa que é fácil a pessoa subir aqui e ministrar a palavra, ou ter uma vida diante do altar. Não é fácil, irmãos, é muito difícil. Mas por isso que o Senhor lhe deixou este manual de instrução para mim e para você, para estarmos buscando a Ele cada vez mais. Assim como estava ali com os discípulos. O povo esperava um líder libertador, um líder guerreiro. Mas não, Jesus ele veio para amar. Ele tanto amou o mundo que ele deu o seu único filho. Jesus foi lá e morreu na cruz por mim e por você. Por isso que o Senhor, essa é uma das características. Buscar conhecer a prática da palavra cada dia mais. Cada dia mais nós temos que buscar e viver a palavra para que o Senhor possa reinar dentro de nós. Para cada vez que nós estivermos falando e praticando a palavra, as pessoas vão estar te olhando e vão fazer perguntas, vão buscar a você. E é desta forma que o Senhor ele requer de mim e de você, irmãos. Quer essa vida prática. O Senhor ele requer isso de mim e de você. Mais uma característica é isso, irmãos. Procurar amar ao seu irmão como Jesus amou ao mundo, irmãos. Como Jesus amou o próximo. Jesus ele não teve exceção de pessoa. E às vezes você, só porque você não gostar daquela pessoa, você quer até se afastar daquela pessoa. Mas o Senhor, a palavra do Senhor, ela nos ensina isso. Ela nos ensina totalmente contramão, irmãos.
Eu não posso ter várias coisas contra aquela pessoa, mas a palavra do Senhor nos ensina que eu tenho que amar aquela pessoa. É desta forma, irmãos. Quando fala de cruz, para que você possa carregar a sua cruz, é das contramãos do mundo, irmãos. Das coisas a qual tem no mundo, a qual nós estamos lutando todos os dias, irmãos. Matando este leão todos os dias, a qual vem diante de nós, irmãos. Como igreja, o significado de igreja é tirados para fora, irmãos. E eu sou igreja. Não é em 4 paredes, eu sou a igreja. O Espírito do Santo do Senhor, ele habita dentro de mim e dentro de você, irmãos. Então, se você é chamado para fora deste mundo pecaminoso, deste mundo adúltero, o que você tem que fazer, irmãos? Você tem que demonstrar isso, que o Senhor é na minha e na sua vida, irmãos. Aleluia. É desta forma, irmãos. Por isso que nós temos que buscar Ele cada vez mais e amar ao próximo como a si mesmo, sem se preocupar com as coisas a qual tem acontecido, irmãos. Porque às vezes as pessoas te apontam, às vezes as pessoas até querem o seu mal, e mesmo assim você tem que amar aquela pessoa. É isso que esta palavra ela tem designado para nós, irmãos. Quando Pedro, naquela ocasião, quando eles estavam ali no Getsemane, Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco. Irmãos, olha só que coisa tão forte, irmãos. Quando ele corta aquela orelha daquele soldado e o Senhor vai lá e cola de novo, aquele soldado ele fica admirado, irmãos, fica ali ajoelhado. Ele nem queria mais levar ele preso, mas ele tinha que levar porque era a designação dele. Isso que eu tomo para mim, irmãos, mesmo com todas as circunstâncias a qual tem acontecido, nós temos que estar debaixo da obediência, irmãos. Isto é mais uma característica de um discípulo, irmãos. Você tem que ser obediente, irmãos. Desde Gênesis até Apocalipse, olha o que você vai ver. O povo sempre sofreu, por quê? Por falta de desobediência. Você acha que se Adão e Eva tivessem feito o que o Senhor tinha mostrado para eles, tivessem obedecido, será que hoje nós não estaríamos lá no Éden, desfrutando das maravilhas a qual o Senhor designou para mim e para você? Mas ele foi desobediente, quebrou aquela aliança. Da mesma forma foi outros, irmãos. E o Senhor sempre tentando mostrar que Ele é amor, mas também Ele é justiça, irmãos. Tem uma consequência quando você comete algo de errado. Você vai vendo ali, lendo uma palavra, por isso que é muito importante você ler a Bíblia, irmãos. De Gênesis, está passando um filme aqui na minha cabeça, irmãos, é como se passasse um filme. Quando eu chego ali nos reis, ali, a história ali, quando você chega ali, falando ali na história dos reis ali, irmãos, 1º, 2º Samuel, quando vai falar que o homem ali era muito guerreiro, tinha muitas guerras, que tinha um rei. Quando designou o primeiro rei não era segundo o coração de Deus, foi rejeitado por Deus, cometeu pecado, morreu, entrou, depois antes de Davi entrou mais um, que era filho de Saul, agora me fugiu o nome, depois dele veio Davi, e o Davi uniu o povo depois de tanta guerra. Depois Salomão foi lá e construiu o templo, e aí se foi até que dividiu de novo, por falta de desobediência. Então, irmãos, tudo isso vem acontecendo porque o povo estava desobedecendo, o povo foi levado cativo. Olha só, isso é uma das características de você ser um discípulo, irmãos. Todos esses povos foram discípulos porque eles estavam na presença do Senhor. Aqueles escolhidos a qual o Senhor escolheu, a qual estavam indo contramão do mundo. Você já imaginou quando você vai pregar em um lugar qual nunca choveu, que ia ter um dilúvio? Você já imaginou isso, irmãos? E era o que Noé pregava, estava indo contramão ao mundo. E o povo falava, esse cara está louco. É como se fosse hoje, nós pregamos o evangelho falando que Jesus está voltando, e o povo vai falar, não, mas essa palavra aí já
já é errada aí, tem mais de 1000 anos que o povo fala que Jesus volta e não volta. Irmãos, é da mesma forma, mas se você não persistir, não pregar a palavra, não viver, você vai ter mais um que vai ficar para trás, irmãos. Da mesma forma ali como a mulher de Noé que virou estátua de sal. Aí você acha que ela virou estátua de sal por quê? Porque ela voltou para trás, pensando nas coisas a qual ela ia deixar, não porque ela olhou para trás, mas foi porque ela pensou nas coisas a qual ela ia deixar naquele lugar lá. Mulher de Ló. Aleluia. Isso. Falei de Jó. Recapitulando, mulher de Ló. Desculpa, irmão. A mulher de Ló, quando ela olhou para trás, virou estátua de sal. Foi porque ela pensou no que ele ia deixar naquela terra pecaminosa. E a palavra do Senhor, ela é bem clara, irmãos. Quando ela fala deste mundo adúltero, desse mundo pecaminoso. E o Senhor, Ele requer isso de mim e de você, irmãos. Para que eu e vocês saímos da contramão do mundo e buscamos a Ele verdadeiramente. Isso é mais um estilo de vida, irmãos, a qual eu e você temos que ter. Que é mais uma característica de um discípulo. É um estilo de vida na presença do Senhor. E qual é esse estilo de vida? É buscando a Ele sem cessar, irmãos. E sempre estar falando da palavra do Senhor. Porque quando você lê, quando você enche o teu espírito da palavra do Senhor, você só vai falar de coisas boas, irmãos. Você vai só falar da palavra do Senhor. Quando alguém vir te pedir qualquer conselho do que for que seja, você vai estar dentro da palavra, irmãos. Você vai estar lá dentro da palavra. Irmãos, isso é tão importante que às vezes as pessoas vêm me perguntar coisas que eu estou lá dentro da palavra. Falo, não, mas a palavra diz assim, assim, assim. Ah, é mesmo? Então, é dessa forma, irmãos. O Senhor, Ele requer de mim e de você isso. Para que eu e você sejamos contramão ao mundo. E buscamos a Ele com sinceridade. E olha só, depois desse tempo todo, a qual os discípulos ficaram com Jesus, quando Jesus foi morto, crucificado, porque Pedro, ele não queria que Jesus fosse crucificado. Ele queria que ele fosse um Cristo que reinasse ali politicamente, que era isso que o povo esperava, irmãos. Mas depois que ele foi entender, quando ele ficou ali naquele período, naquele lugar ali, todos reunidos, em Atos 2, que o Consolador, o Espírito Santo, desceu sobre aquele local, e todos começaram a falar em línguas estranhas, todos começaram a profetizar. E aí eles tiveram um outro estilo de vida. Eles já não tinham mais medo de transmitir as boas novas. Começaram a pregar. O primeiro mártir, a qual foi ali morto, apedrejado, Estevão, porque estava pregando a palavra do Senhor. Ali naquele meio daquele sinédrio, pegando para aquele povo, chamou aquele povo de adúltero. Vocês conhecem a palavra, mas não vivem. É desta forma, irmãos. E hoje não é diferente, irmãos. Tem muitas igrejas que pregam a palavra, ministram, mas não fazem nada. Só quero oba-oba. E o Senhor, Ele não requer isso de mim e de você, irmãos. Por isso que nós temos que estar atentos, irmãos. Nós temos que estar ali, confiante na palavra, lendo, designado. É como o evangelista falou. As notícias estão aí, irmãos. O povo estão ali, disperso. Às vezes você está numa igreja tão grande, e aí quando você vai ver, a palavra não edifica você, irmãos. E aí quando a pessoa verdadeiramente chegar e falar assim, você vai ser preso. Se você não negar Jesus, você vai ser preso. E aí, o que você vai dizer, irmãos? Mas se você negar, se você jogar essa Bíblia fora, se você negar Jesus, eu vou te dar isso, 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 isso. Você vai ter bens, você vai ter a melhor coisa do mundo. E aí? O que você vai dizer? Ou você vai querer ser preso? Irmãos, essa é a verdade, irmãos. É isso que acontece em alguns países daqueles ali, a qual sofrem muitas perseguições. E aí eles são presos, são apedrejados, são até mortos pelo nome de Cristo, irmãos. É quando você pega e fala do cálice de Jesus. Você já analisou essa palavra bem assim quando vai falar do cálice?
Você vai querer morrer na cruz como Jesus morreu? É da mesma forma, irmãos. Você já viu a história dos discípulos de Jesus, como eles morreram, dos apóstolos? Todos teve parte no cálice. Um foi crucificado, um foi degolado. Da mesma forma, irmãos, não é diferente. Analise a palavra, busque ao Senhor, viva ela. Você pode ter certeza que você vai ver o que o Senhor ele vai fazer na sua vida. Quando você ter esse entendimento, quando depois que o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos, eles entenderam que não era deste mundo que o Senhor estava falando, era do mundo espiritual. É desta forma, irmãos. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma, a qual vai ficar eternamente sofrendo no lago de fogo e enxofre. Agora você quer viver num lugar maravilhoso, como o Senhor designou para mim e para você. É dessa forma, irmãos. Então essas são algumas características que um discípulo tem, irmãos. Viver uma vida prática e demonstrar que Cristo é em você, irmãos. Reconhecer, ter renúncia, buscar a conhecer, praticar a palavra todos os dias, procurar amar o próximo, como Jesus amou tantos, como Jesus amou aquela mulher samaritana, como Ele amou todas aquelas pessoas a qual ia contramão, mas Ele amou, até lá na cruz. Jesus fala, Ele não sabe o que fazem. E ainda perdoou Dimas, a qual fez várias coisas, mas Ele teve misericórdia daquele homem. É por isso que nós temos que ter esta vida prática, amar o próximo, ter um estilo de vida diferenciado, desfrutar do Espírito Santo, renunciar cada vez mais a este mundo. É isso que o Senhor ele requer de mim e de você. Amém, igreja? Esta é a palavra que o Senhor designou para mim estar falando para vocês nesta noite, irmãos. Como nós devemos ser um discípulo, como nós devemos viver uma vida de um discípulo, é buscarmos ao Senhor cada vez mais, irmãos, é ter essas características, ter esse estilo de vida. Eu gostaria de estar fazendo uma oração, gostaria que você se colocasse de pé e agradecesse o que o Senhor tem feito na sua vida. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, Papai, nós te agradecemos, Senhor, para que cada dia, Senhor, meu Pai, o Senhor possa resplandecer através da minha vida, Senhor, meu Pai, para que cada dia, Senhor, meu Pai, eu possa ter o desejo e o anseio de estar lendo a Tua Palavra, de estar vivendo diante de Ti, buscar, Senhor, meu Pai, amar ao próximo como a si mesmo, Senhor, meu Pai, cada vez mais, Senhor, meu Pai, Papai, para que o Senhor possa, Papai, abençoar cada pessoa qual se encontra aqui, Senhor, e o Teu nome possa ser glorificado, Papai, venha confirmar a bênção, a vitória na vida desta igreja, Senhor, meu Pai, na vida dos membros a qual aqui se encontram, Senhor, meu Pai, para que esta palavra, Senhor, meu Pai, possa alcançar várias pessoas, Senhor, meu Pai, e o Teu nome possa ser glorificado, Senhor, meu Pai, para que o Senhor possa diminuir o eu, e o Senhor possa crescer e resplandecer, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém. Aleluia. Agradeço essa rica oportunidade, as palmas louvam o Senhor.